Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Essa tarde aqui da segunda-feira, dia 15, tá certo? Estamos aqui para meditar na palavra de Deus, tá bom? Que Deus tem falado nos nossos corações. Como eu digo para vocês, a gente só vem falar aqui uma coisa quando Deus ministra, Deus induz, testifica, mostra, tudo em cima de oração, jejum, humilhação e busca, para que Jesus seja glorificado, tá bom? Afinal de contas, Ele é o dono deste canal, então Ele tem que ser glorificado. E nós estamos aqui na brecha aqui, não por ser bom, por causa de necessidade de estar com Deus. Gostaria que vocês pedissem para vocês compartilhar, para infelizmente a plataforma precisa disso, né? De like, se inscreva. A minha esposa estava me explicando como é que funciona a plataforma, a inteligência artificial, né? O algoritmo do YouTube, né? Ele necessita de compartilhamento, de like, de inscrição, de comentário. Tudo isso favorece ao canal ser jogado para fora do Brasil, para o mundo, tá certo? E na simplicidade do Evangelho, Deus fazer maravilhas, como fez na minha vida, na sua vida, Deus vem trabalhando. Então, conto com você, ajude em nome do Senhor Jesus. É o que você vai contribuir para o canal, é com isso aí. Tá certo? Que essas pregações, como eu falei no vídeo anterior, que essas pregações são feitas para tratar da libertação da alma. Para quem quer se libertar, acha necessário se libertar. Quem não acha, vamos julgar. Mas quem vê, que escuta, que vê, rapaz, eu preciso trabalhar isso aqui, entre em contato comigo, manda uma mensagem através aí das redes, tenta a gente poder conversar, para a gente interceder e ajudar, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse dia que se chama hoje, Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar falando de Ti. Seja conosco, que a unção do Espírito Santo e o jugo seja despedaçado, a gente possa crescer e evoluir na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Espírito Santo possa fazer maravilhas. Sopra esta palavra nos corações. O Evangelho é teu, a palavra é tua, Deus, e tu honra a tua palavra, e se cumpra a tua vontade nos céus e na terra, porque tu és Deus. E quem crê diz amém? Glória a Deus. Vida com Deus, tá certo? No primeiro vídeo de Vida com Deus, nós vimos a questão da autoridade que Deus dá ao ser humano na terra e no céu. Um homem que tem vida com Deus, ele ganha autoridade. E um homem que tem vida com Deus, ele é iluminado a ver o que ele realmente precisa, e depois que ele se trata, se corrige, se ajuda, que Jesus trabalha, ele vai passar a ajudar o próximo, tá certo? Ele vai passar por um processo. Desse processo todo mundo passa. Em Mateus 5,17, Jesus falou assim: não penseis que vim abrogar a lei ou os profetas. Não venham abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, tá certo? Jesus veio para cumprir tudo. Jesus é o cumprimento, né? Jesus se pôs mesmo na situação para fazer a diferença nesta terra, para agradar a Deus. Então o que é que acontece? Quando Jesus se pôs em obediência a Deus, a buscar a Deus, a fazer a vontade de Deus, Jesus ele foi cheio de autoridade, né? Jesus estava cheio de autoridade. Depois que ele cumpriu a cruz do Calvário, que ele foi para os céus, recebeu mais autoridade e fez as profecias lá as promessas, né, para as igrejas, 7 igrejas de Ásia Menor. Então isso anda no meu coração, porque ele está cheio de autoridade. E também ele era muito iluminado, ele via muito, muito além. Ele era Deus, ele via muito além. A obediência dele é extraordinária e Deus fez maravilhas em cima da obediência dele. Nós devemos obedecer a Deus para ver isso se cumprir. A autoridade e a iluminação, que é o discernimento, né? A visão, ver mais além, tanto em nós como nos outros, para ajudar. Não para julgar, mas para ajudar o próximo. Então é isso. Então, o que é que acontece? Jesus ele disse assim: rapaz, a lei está aqui, eu vim cumprir, porque a palavra de Deus não passa, alguém tem que cumprir, eu vim cumprir esse papel. Nós aqui hoje não temos a lei, nós temos o Evangelho para cumprir. Tá certo? Nós temos a missão de viver o Evangelho na íntegra, certo? Para que a autoridade venha sobre nossas vidas e essa clareza, esse discernimento, né? essa visão venha a nos favorecer e favorecer o reino, para a gente poder se trabalhar. Porque o que é que eu percebo? Né? Muita gente
ainda é presa em algumas coisas, tá certo? Eu era usuário de drogas. Quando eu cheguei na instituição, eu achava que eu só precisava, isso há 13 anos atrás, eu precisava só deixar as drogas, o álcool, o cigarro, a cocaína, mas eu percebi que tinha mais coisas, tá certo? Por exemplo, a questão da mentira, a questão da prostituição com mulheres, tá certo? E a questão da soberba, da ganância, da cobiça, era um negócio fora do normal, da ostentação, da luxúria, da vaidade exacerbada, uma vaidade louca, né? Uma necessidade neurótica muito grande de certas coisas, de aprovação, de atenção, de centro. Então, quer dizer que existia muitas outras coisas. Então, eu percebi que o buraco era mais embaixo, que ali era a ponta do iceberg, e eu tinha que trabalhar, como eu já trabalhei, ajudei muitas pessoas pela misericórdia de Deus a se reconhecer através da unção do Espírito Santo, administrando, profetizando, clamando, se humilhando, buscando, e Deus vai fazendo, vai mostrando, e a pessoa vai se conhecendo e conhecendo ao redor dela, vai se descobrindo e vendo que o mundo não é simplesmente um mundo físico, mas é um mundo totalmente espiritual, tá certo? Então o que é que acontece? Vamos começar por aqui. Vamos começar pelo milagre do Senhor Jesus, tá certo? Jesus, ele faz isso tanto no físico como ele faz no espiritual. O que é que ele faz? João 9:31. Ou melhor, João 9:31, é isso mesmo. Ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém o teme a Deus e faz sua vontade, a este ele ouve. Então está aqui o segredo da oração respondida. Tá certo? Como é que Deus vai ao escutar a minha oração? Se eu temer a ele, tá certo? E se eu fizer a vontade dele. Então, com certeza eu vou ser ouvido. Isso é um discernimento do ser humano nesta época sobre a terra. Se alguém teme a Deus, se alguém faz a vontade de Deus, este é ouvido por Deus. Ponto. Algumas pessoas ficam aí, estudam tanto, mas começam a complicar o acesso a Deus, sabe? Tem uma pregação que Deus me revelou, que tem homens querendo ser o véu do templo, né? Aí já tem outros aí que estudam tanto e já diz que não, o véu não se rasgou. Aí as pessoas ficam confundindo a cabeça das pessoas. Meu irmão, Deus não está limitado a isso. Deus transcende isso aí. Deus é Deus. Deus não está limitado a paredes, a espaço, a tempo, a séculos. Não, Deus é infinito. Deus é sábio. Deus faz acontecer. Rapaz, se eu fosse depender, sair da favela para um pastor ir me buscar, ou a mulher, ou a mãe, eu ainda estava lá até hoje. Quem me resgatou lá de dentro da favela foi Deus, falando na minha mente. Falou a primeira vez, na segunda vez foi unção. Eu me arrepiei todinho, do cabelo da cabeça ao ponto dos pés. Todos os cabelos do meu corpo se arrepiou com aquela voz. Por que tu faz isso? 2 vezes. Então foi Deus que me trouxe. E foi na simplicidade, não foi o céu se abrindo, foi só uma voz. Então isso aí não sai da minha cabeça, eu não posso esquecer. Não tem como esquecer isso, porque quando Deus coloca algo dentro de nós, está colocado, ninguém tira. O mundo não tira, o diabo não tira, nós não tiramos, não tem como esquecer. Podemos até errar, mas sempre vai estar lá na mente. Eu falei contigo. Então quer dizer, todo mundo tem esse discernimento, então eu tenho que temer a Deus, porque quando eu temo a Deus, Deus vai me ouvir. E quando Deus me ouve, Ele me dá revelação, Ele ilumina, me dá discernimento, eu começo a ver as coisas além, dentro de mim, o que eu preciso ser trabalhado. E fora de mim, ao meu redor, Deus vai me mostrando dentro da minha casa, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, você mulher, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, nós vamos interceder para que Deus possa abençoar aquela área, naquele momento ali, Deus possa trabalhar naquele momento que está dificultando a situação espiritual dentro de casa ou fora de casa, no trabalho, dentro da igreja, no meio da rua, em canto, em qualquer canto. Então nós vamos ganhar esse entendimento, essa iluminação de Deus, a mente vai se abrir para perceber as coisas. Quando nós temos vida com Deus, fora a autoridade, tem essa iluminação que Deus dá na mente, esse entendimento, essa abertura de mente para entender os propósitos de Deus e ficar tranquilo e saber como lutar, com quem lutar e como lutar com as armas de Deus. Amém? Beleza. Então, já todo mundo aqui tinha esse discernimento, tá certo? E realmente, Jesus ele se pôs na brecha mesmo e é como o versículo aqui mesmo diz, a Bíblia fala, 33, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tá certo? Então, Jesus ele é totalmente dependente de Deus. Né?
Jesus se submetia, Jesus obedecia. Então, quantas pessoas não querem obedecer ou só obedecem até certo ponto? Quantas pessoas são tão soberbas que querem saber mais do que Deus? Ficam brincando com Deus. Nessa plataforma que eu estou aqui, eu vejo cada coisa, meu irmão. As pessoas zombam de Deus, falam de Deus, mas ao mesmo tempo escarnecem de Deus, zombando, brincadeiras, não respeitam a santidade de Deus. Não tem respeito ao juiz dos juízes, né, ao Senhor dos exércitos, né, ao Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas. Deus é Deus, tem que ter respeito por Deus. Temor, respeito, honra, atenção no que sai da boca de Deus. Então é isso aí. Então, em Efésios 4, 22. Apóstolo Paulo dá aqui uma coisa muito boa. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Discernimento. E o ser humano, ele gosta de se enganar. Esses desejos nos enganam. E às vezes, com a Bíblia na mão, estamos cometendo coisas que não agradam a Deus. Pior do que os gentios, do que os ímpios. E aí Deus tem que entrar com intervenção de confronto, usar um profeta, um homem de Deus, que corrija, bote o cajado para funcionar, para a gente voltar para o prumo. Afinal de contas, não deixamos de ser ovelha, tá certo? Então, pelo que deixeis a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros de um dos outros. Então, tem gente que acha besteira a mentira, não? Tem uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, é normal, beleza, tá certo? Não irai-vos e não pequeis. Quer dizer, que tem gente que se ira e dá lugar mesmo ao diabo com força mesmo, dá vazão à ira mesmo, perde as estribeiras, entra na carne e entra em via de fatos. É complicado, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. 27. Oh, coisa linda, mas Paulo pregar isso aqui. Hoje em dia, se você for pregar isso aqui, o pessoal não recebe. Só fala nisso. Aí vem as pregações motivacionais, né? Que é tu pode, tu vence, não sei o quê. Eu não sei porque que o apóstolo Paulo não prega desse jeito. Sinceramente, eu não vejo o apóstolo Paulo aqui cheio de conhecimento, mas ele deixou todo o conhecimento de mão e pegou o evangelho e foi viver o evangelho. É muito forte isso aqui, é um ensinamento muito grande. Então é na simplicidade aqui de Paulo, né? Paulo dizendo, rapaz, é simples assim. Isso é claramente de mente, é o reconhecimento que eu tenho que deixar o pecado, por defeito de caráter, a mentira, a prostituição, a soberba, eu tenho que deixar isso aí da minha vida. Que eu não acredito que uma pessoa que lê Bíblia, ela tem que ficar mais humilde, mais mansa, mais compassiva, cheia de compaixão, de amor. Não. Tem gente que lê Bíblia e fica mais soberba, mais arrogante, começa a usar a Bíblia para apontar os defeitos dos outros. Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Quem fez isso aí foi o diabo com Jesus lá na tentação do deserto, usando uma parte do Salmo 91 para tentar Jesus. Meu Deus do céu, misericórdia. Tá certo? Então a gente tem que ter discernimento. Então, abrimento de mente. A gente tem que saber o que a gente precisa ser trabalhado para viver em novidade de vida. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalho fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só um que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que ouve. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada dentre vós. Antes, sede uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí? Eu tenho que agir dessa forma. Isso aqui confronta qualquer pessoa. Então, se eu tiver um abrimento de mente, que eu tenho vida com Deus, você tem vida com Deus, isso aqui vai entrar como faca na manteiga. Vai gerar efeito na nossa alma. Nós vamos mudar as atitudes. Porque nós fomos iluminados por Deus, pela intimidade com Deus. Nós vamos criar esse discernimento. Tá bom? Então é necessário que tenha essa humildade para entender isso aqui que o pastor está falando. Eu não estou falando aqui acusando ninguém, né, querendo ser melhor do que ninguém, mas é as verdades que precisam ser ditas.
Porque quando você faz isso aqui, naturalmente vem a esposa, vem o marido, vem filhos, vem casa, trabalho. Naturalmente são as outras coisas. Deus vai cuidar das outras coisas. Eu tenho que focar em Deus. E as outras coisas, Deus vai dando sabedoria, discernimento, Deus vai abençoando, abrindo porta, levantando para abençoar. E você vai prosperar. Se Deus quiser, você prospera, meu irmão. De vento em polpa. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. É bom falar de Deus, mas o tempo é pouco, né? A gente não pode... 1 Timóteo, eu acho muito lindo isso aqui. 1 Timóteo 6, deixa eu ver aqui, 6:11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, a seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Tá certo? Então, o que é que acontece? Paulo está dizendo assim, Timóteo, eu estou clareando a tua mente na unção do Espírito Santo aqui, ó. Tu guarda aí. O que é que Paulo estava mandando ele fugir? Ele estava mandando fugir de umas e seguir outras, tá certo? O que é que ele estava mandando ele fugir? Tá aqui no 6, tá certo? Ele estava mandando seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Mas ele estava mandando fugir de quê? Grande ganho é, porém, a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, que nos cobrimos, sejamos isto, contentes, satisfeitos. Deixa Deus trabalhar, Deus é fiel, Deus é poderoso para abençoar. E se eu ficar endoidando, perder minha paz por isso? Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências sensatas e nocivas que submergem o homem na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessas cobiças, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aí Paulo, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Tá certo? Então, quer dizer, Paulo manda fugir de umas e seguir outras. Ele manda seguir justamente o quê? Vamos lá mais uma vez. A mansidão, a justiça, a piedade, a fé e o amor. E a paciência. Então, eu tenho que ter esse discernimento que eu tenho que seguir isso aqui. Mas será que eu estou seguindo? Será que eu estou vivendo isso? Será que faz parte do meu caráter, da minha vida, do meu caminhar dentro da obra, na igreja, dentro de casa, no meio da rua? Será que eu estou sendo assim? Será que eu sou luz e sal? Será que eu estou fazendo o que é certo? Ou estou só apenas me enganando com as minhas concupiscências? Então, quando eu tenho vida com Deus, eu sou iluminado por Deus para ter esse discernimento aqui, saber quem eu sou aqui. Se eu estou em cobiça. Porque dinheiro, a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas, mas não pode perder a paz por causa do dinheiro. Tá certo? Deixa acontecer, se for a vontade de Deus, vai abrir porta, vai acontecer, vai ser abençoado, mas não precisa endoidar. Eu não perco minha paz, eu não sou frustrado por não ser milionário, não. Eu já vim de uma situação de dinheiro e só vivia na perturbação. E hoje, o que é que eu quero? Eu quero Deus. E se Deus quiser, Deus vai abrir a porta e vai fazer acontecer infinitamente mais, porque Deus é abundante, Deus é o dono do ouro e da prata. Então, está nele a mão dele a abençoar. Então, eu vou fazer minha parte. Vou buscar, vou trabalhar, vou procurar uma porta e Deus vai abençoar, e vou orar, vou me humilhar e Deus vai fazer. Simples assim, tá certo? Então é isso. Vamos ficar por aqui, tá bom? Vamos por partes nessa situação. Ainda tem mais 2 situações com Deus que o ser humano ganha em ter intimidade com Deus. Porque é isso aqui que me ajudou a ficar de pé, né? As tentações vêm, o desejo vem de voltar a algumas práticas antigas, mas quando eu me lembro disso aqui, da autoridade, me lembro do discernimento, clareamento de mente, da clareamento dos olhos, eu fico, meu Deus do céu, não vale a pena trocar isso aqui. Quando eu penso na família que Deus me deu, nos filhos que Deus me deu a oportunidade de ser pai, eu nunca fui pai, tive outros, mas nunca fui pai. Outros filhos eu não cheguei nem a conhecer. Mas eu tenho fé em Deus que até eu morrer, eu for arrebatado, Deus vai me dar o privilégio de conhecer os outros filhos que eu não conheço. Tá certo? Então quer dizer, tá na mão de Deus. Eu só vou buscar Ele e as coisas vão acontecer. A justiça de Deus, o reino de Deus
E as coisas vão acontecer. Creia que Deus é fiel. Amém? A paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Ore pra gente. Hoje, às 3 horas da manhã, melhor, amanhã às 3 horas, estaremos, terça-feira, estaremos orando pela família, buscando unção, poder e glória da parte de Deus sobre nosso ministério, sobre nossa família, sobre a instituição e sobre a igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus.